Olá, eu sou Felipe Pereira, tenho 35 anos, trabalho com desenvolvimento de jogos já há algum tempo e minha imersão nessa área ela se dá desde a infância. Né? Eu tive o privilégio de ter videogame em casa desde muito novo. Né? Sou de 85, então peguei a geração do Atari, depois foi Master System, Super Nintendo, PlayStation 1, 2 e aí foi. Hoje isso se inverteu um pouco, eu sou mais até PC gamer do que console, mas toda vez que eu jogo console, provavelmente a memória afetiva bate de outra forma, eu consigo emergir de outra forma, isso é bem interessante. E apesar de eu ter sido uma criança também que brincava muito na rua, assim, eu tinha os jogos como espaço de entretenimento, de imersão com muito significado para mim, era algo muito relevante, assim. Eu tenho um perfil mais introvertido, então sempre gostei mais de jogos single player, baseado em história, não jogava muito jogos cooperativos ou multiplayer, desde sempre. E jogos baseados em história me encantavam muito mais, isso continua até hoje, né? E se espelha um pouco na minha relação, tanto criativa, profissionalmente, quanto nos jogos que eu consumo ainda até hoje. Bom, a minha imersão na área de jogos eu diria que foi bastante acidental, assim, na minha pré-adolescência e adolescência, com exceção da música, eu não tinha manifestado nenhuma competência artística, assim, eu não ilustrava, eu não ilustro até hoje, nunca gostei de matemática, então programação para mim nunca foi uma possibilidade, e na época, quando eu fui fazer a faculdade, não tinha esses espaços formativos em jogos, trabalhar com jogos não era sequer uma possibilidade. E eu sempre fui muito das humanidades, né, da leitura, da escrita, então acabei indo para a faculdade de História, e nessa faculdade de História eu conheci a Isa Beatriz, que era um colega de sala que fazia História e fazia Pedagogia também, que era na UNEB. Ela falou, eu faço parte de um grupo de pesquisa, assim, assado, que era Comunidades Virtuais, e a gente está desenvolvendo um jogo lá, que era o primeiro jogo do Comunidades, isso foi em 2007, 2008, por aí, e era o Tríade. Né? Ela me via falando sobre história, sobre jogos e tal, ela viu que eu tinha esse perfil de gostar de tecnologia e aí me convidou para fazer o teste. Aí eu vim aqui no Comunidades, fiz o playtest, né? Fiz essa imersão como playtester, mas sequer vislumbrava a possibilidade de trabalhar com isso. No ano seguinte, eles me convidaram para trabalhar como pesquisador de conteúdo no segundo jogo do Comunidades, que foi o Búzios Ecos da Liberdade, que era um adventure point and click baseado na revolução dos búzios, né, dos alfaiates que aconteceu aqui em Salvador no século XIX. Né, e eu tive essa imersão inicial como pesquisador exclusivamente. Né, e comecei a gostar, me encantei pela área, vinha um dia por semana aqui, trabalhava muito no arquivo, né, com história eu trabalhava com licenciatura, mas especialmente com a pesquisa. E aí vinha uma vez por semana, daqui a pouco estava vindo duas, daqui a pouco estava vindo três, me encantando cada vez mais pela área. E aí eu acabei migrando de área, né, englobando outras funções, né, eu fiquei não apenas com a pesquisa, mas com a equipe de roteiro, né, e aí foi um passo, né, aí quando eu vi que realmente, nossa, estou gostando disso aqui, acho que eu vou investir, aí fiz a especialização e aí fui fazendo, acumulando outras competências, né, dando conta dessa formação técnica que eu não tinha tido na minha formação inicial, e aí depois eu fui para game design, depois eu fui para gestão de projeto, e são nessas áreas que eu atuo atualmente, né. Basicamente com a parte de produção, com a parte de game design e com a parte de roteiro. São as minhas três principais competências nessa área. Contando minha participação no Comunidades, jogos da Oca e serviços outros que eu fiz, né, desde o início da minha carreira para cá, eu tenho aproximadamente de 15 a 20 jogos desenvolvidos, né, sem contar jogos de Game Jam, etc. Né, boa parte desses jogos são jogos do Comunidades, né, porque eu passei bastante tempo no Comunidades entre 2008 e 2016 e acho que no Comunidades foram uns 10 jogos mais ou menos. E fora isso eu tenho muitos outros feitos por serviço, né? E do da Oca até então a gente só tem um que é o Árida, mas a gente espera que tenha muitos outros aí pela frente. O Árida Backlands Awakening é um jogo 3D para PCs que mescla elementos de survival e adventure, para contar a história dessa digníssima personagem aqui, que é a nossa querida Cícera, uma jovem sertaneja que vive no sertão baiano do século XIX com seu avô, um ex-vaqueiro chamado Tião, e eles vivem num período de carestia, de seca, e dado o momento da narrativa eles descobrem que existe um lugar no sertão onde as pessoas falam que a seca não ousa abater. Né? Eles se arvoram, se animam para poder fazer uma viagem em busca desse lugar. Né? Então o plot, o conflito do jogo, ele se direciona a partir daí.
O Arida, na verdade, é uma série de jogos, né? Esse Arida Backlands Awakening que nós aqui na Oca lançamos em agosto de 2019, é o primeiro jogo dessa série. Nós estamos desenvolvendo agora a continuação, que é o Arida 2, Rise of the Brave. Ainda não temos data de lançamento, mas é a continuação de uma série de outros jogos que vão contar a história dessa personagem e desse contexto ficcional que tem o sertão como pano de fundo. Esse primeiro jogo, o Arida Backlands Awakening, foi financiado através de um edital público da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da pasta de culturas digitais. E o segundo do jogo, o Arida 2, Rise of the Brave, ele está sendo financiado pela Ancine, né, através do primeiro edital para jogos digitais da Ancine. Esse primeiro jogo ele foi feito por 6 pessoas na equipe principal, no core do time, mais 3 em funções adicionais. As 6 pessoas, eu, Felipe Pereira, game design, produtor e trabalho com a parte de narrativa, o meu sócio Vitor Cardoso, que é diretor de arte, o Bigode Silva, que é artista conceitual e artista 2D, o Vinícius Santos, que é designer e também trabalhou comigo na narrativa no primeiro jogo, a Laísa Camurugi, que era a nossa programadora, e o Túlio Duarte, que é o nosso programador. E mais 3 funções adicionais que a gente teve foram os 2 músicos, o Júnior Macedo e o Tarcísio Vaz, e a nossa dubladora, a Laina Nascimento. Essa parte de marketing a gente sabe que é algo extremamente vital para projetos, né? Para o seu projeto ser notado, ser conhecido e as pessoas se interessarem para poder jogar, comprar, enfim. E na bem da verdade é algo que a gente ainda está aprendendo muito a fazer, né? A gente aprendeu muito e segue aprendendo até hoje, especialmente para o lançamento do segundo jogo. E a gente tem basicamente 4 linhas de atuação. A primeira envolve internet, redes sociais, fóruns, etc. Né? A gente postar os conteúdos do jogo nas nossas redes, especialmente para tentar atrair as pessoas para as nossas páginas, da Steam especialmente. Uma segunda estratégia tem a ver com a criação de comunidade, né? A gente tem um server no Discord, a gente interage mais proximamente com pessoas que já estão mais conectadas com o universo ficcional do jogo, então essas pessoas durante o processo de desenvolvimento dão feedback, eventualmente escolheu playtests lá, a gente teve revisão de algumas coisas através da nossa própria comunidade, então para a gente a divulgação através da comunidade é algo muito importante. Um terceiro ponto se aproximou mais de quando a gente estava perto de lançar o jogo, que foi quando a gente lançou o trailer, né, que a gente foi para mídias, né, tanto mídias especializadas quanto mídias de certa forma mais geral que se interessaram também para postar sobre o jogo. Isso para a gente também foi um ponto de virada interessantíssimo, assim, né, ter esse contato com a imprensa para poder a imprensa disseminar um pouco mais a palavra do jogo. E a última linha, a quarta linha que a gente utiliza muito são os eventos, né, participar dos eventos especializados e não tão especializados assim, que seja de entretenimento de forma geral, para poder não apenas divulgar para possíveis jogadores, mas também dentro do evento apresentar os jogos para os outros desenvolvedores e também para a imprensa que sempre está no evento. Então são as 4 linhas aí que a gente tenta articular e fazer com que o projeto tenha alcance. Para o Arida 2, né, o Rise of the Brave, a gente agora está adicionando uma quinta variante, que são as propagandas, né, os ads. A gente está estudando mais isso, imergindo mais nisso, que é uma forma também de você, de alguma forma, tentar estruturar melhor esse alcance, né, de uma forma um pouco mais numérica, digamos assim. É algo que a gente está começando a fazer agora, que a gente não fez no outro jogo e que a gente espera que tenha impacto, né, para a nossa série. Das dificuldades que a gente teve, foram várias, né, obviamente, mas acho que a gente pode categorizar em 2. A primeira tem a ver mais com a parte técnica mesmo, porque era o primeiro jogo 3D de todos do time, né? Então a gente teve algumas questões com otimização, com questão da própria modelagem, né? Mas também algumas questões de técnicas de level design, porque é diferente fazer level design para 3D e 2D. Enfim, acho que a questão técnica foi um gargalo, foi um projeto com um escopo que talvez fosse maior do que nossa experiência no momento, mas que foi bom também. Foi difícil, mas foi bom também para a gente poder, de certa forma, desenvolver competências que talvez na zona de conforto a gente não fosse desenvolver. E a segunda dificuldade acho que tem a ver com a divulgação que eu mencionei antes, né? Com essa capacidade de a gente fazer o projeto ser notado, né? Porque como ele tem um viés regional, cultural muito forte, no Brasil ele era muito facilmente identificado como jogo educativo, né? E a gente estava trabalhando tentando atingir o mercado comercial, né? Então
Era muito comum no início da divulgação o jogo ser colocado na prateleira do educativo. E a gente tem histórico com o educativo, a gente não tem problema com o jogo educativo, mas a gente está tentando mirar nesse mercado que é o entretenimento mais geral mesmo. Então, nacionalmente a gente tinha essa dificuldade, fora a dificuldade de ser um jogo brasileiro com temática nacional. Então, isso para a gente tentar intercalar e fazer comunicar esse nosso desejo que a gente tinha de trabalhar com essa temática cultural e trazer elementos do mercado foi uma dificuldade. E lá fora também, né? Porque lá fora isso de certa forma reverte na dificuldade de a gente comunicar algumas coisas que são muito específicas da narrativa, né? Claro que a linguagem do jogo em si, o gênero, a forma de jogar é universal em alguma medida, né? Mas como o jogo trabalha muito com elementos regionais, a gente está aprendendo quais são as melhores formas de a gente comunicar isso para o jogador internacional. Acho que são as duas principais dificuldades, dentre várias, assim, mas acho que essas duas elas se fizeram muito presentes durante o nosso processo. Como a gente sempre foi muito orientado na perspectiva de desenvolver o jogo para o mercado, as primeiras diretrizes para poder definir o público-alvo estavam muito orientadas aos gêneros, né, que a gente escolheu para poder tratar no jogo, né, o gênero do jogo, né, que no caso foi o Survival e o Adventure. Então, a gente direcionou muito tanto a comunicação quanto a própria experiência de jogo, né, o desenho propriamente, aos componentes que derivam desses dois gêneros, né, que no caso são jogadores mais exploradores, né, que gostam de consumir conteúdos, explorar áreas, conhecer áreas, NPCs, etc., né, e a perspectiva do storytelling, né, a perspectiva da contação de história. Isso foram dois elementos assim, que orientaram muito a definição do nosso público-alvo. Claro que na medida que a gente foi aparecendo mais, divulgando mais, isso foi se refinando, a gente foi percebendo mais características de como o usuário de Survival se dialoga com o Arida, de como os usuários específicos do Adventure dialogam mais com o Arida, porque a gente trabalha com essas duas vertentes de design, por assim dizer, né? E aí a gente foi cada vez mais targeteando, mais mirando melhor, né? À medida que a gente foi também lançando o jogo, a gente foi percebendo que tinha um público que era mais cultural, que não necessariamente tinha conexão com jogos, inclusive, né? São pessoas que às vezes tinham jogado muito pouco, tinham contato muito pouco com jogos, mas existia uma identificação ou existia algum interesse temático prévio com o Sertão, com Canudos, etc., e que iam jogar o jogo, né? E nesse momento a gente está agora tentando fazer também essa peneira, esse filtro para o público do exterior, né? Que também é muito condicionado nesse momento ao perfil dos gêneros, mas a gente está tentando entender como esse elemento cultural ele dialoga com o público de fora também, o que é que atrai a atenção às pessoas de fora, né? E quando a gente fala de fora, a gente está falando do mundo inteiro, e cada lugar as pessoas podem se sensibilizar com a área de uma forma, né? Que é o que a gente chama de localização propriamente. Então a gente também ainda está aprendendo como é que a gente vai, de certa forma, traduzir esse contexto para os públicos de cada um dos lugares. Na OCA, a gente tem uma estrutura de se preocupar muito com a perspectiva de pesquisa, né, para os jogos que a gente está desenvolvendo. E no caso do Arida não foi diferente, a gente tentou se influenciar pela maior quantidade de mídia possível para poder desenvolver não apenas a narrativa, mas a arte, o game design, enfim. Acho que isso talvez tenha um pouco a ver com a minha formação também, né, prévia, né, na área de história, de pesquisar, buscar materiais, etc. E a gente fez e continua fazendo uma pesquisa que eu considero assim extensa, né, para o desenvolvimento do projeto. Claro que dentro de um limite, né, porque a gente precisa fazer outras coisas do projeto, né, mas assim, por exemplo, filmes, documentários, séries, a gente consumiu muitíssimo, né, existe muita coisa no audiovisual fora games que trabalha com sertão, e a gente acabou se influenciando muito, né, pegando muitas referências de locação, de falas, de contextos, de personagens, de vestimenta, enfim. A literatura nem se fala, né, com a perspectiva de autores que influenciaram muitíssimo e continuam influenciando, né, a construção do nosso mundo ficcional. Até de estilo também, de literatura como o próprio Cordel, né, é uma referência inspiracional, mas é um dispositivo também de narrativo que a gente traz no jogo através da Cinematics, que está lá presente. HQs a gente achou algumas também, pesquisou. E música também, obviamente, né? No Arida, o elemento da estética, e aí quando eu falo da estética é para além do visual, né? Tudo que faz sentir pra gente é algo que é muito importante, né? A gente não tem mais músicas no jogo por uma questão de limitação orçamentária mesmo, mas a gente também consumiu muita coisa para poder, de música, para poder pegar referências de tons, de estilos, de momentos e tal.
muita coisa, mais em especial um músico chamado Jereba, que ele é canadense, inclusive, é do sertão. Tem uma música chamada Estrela na Favela, algo assim, que quando eu vi essa música no início do projeto, nossa, ouço até hoje, eu me emociono com ela, assim, mas quando eu ouvi ela, eu mostrei pro time, esse sentimento aqui que a gente tem que ter no jogo, assim. E essa música ela foi uma grande referência pra gente, continua sendo, né? Tanto que a gente usou ela em alguns momentos para testes internos, assim, claro, não divulgando ainda, mas para testes internos a gente usou ela como um recurso para poder setar, colocar a experiência de estética que a gente queria para determinados contextos, assim, né? E essa parte de sensibilidade para a gente é algo muito importante, assim, no Árida, né? E é uma coisa que as pessoas comunicam, que se sentem tocadas com a narrativa, com os elementos do jogo, né? A gente não acredita que isso seria possível se a gente não estivesse bebendo de fontes diversas, né? A gente produziu a narrativa do Árida durante o processo de desenvolvimento, né? Junto com o design. Não foi uma coisa assim que a gente na verdade nem acredita muito nisso, tanto para a narrativa quanto para o design, né? De que existe uma coisa que seja fundamental e que a partir dali tudo cresce, né? A gente acredita muito nessa lógica de comunicação mesmo entre as áreas, e o processo vai crescendo junto. A gente acredita profundamente nessa filosofia de criar jogos, né? A gente não trabalha com o roteiro pronto desde o início, né? Claro que algumas coisas você precisa, de certa forma, definir previamente, né? Com alguns character designs, como da personagem para ela ser feita, algumas localidades, especialmente os eventos narrativos, né? O que vai acontecer, a ordem e tal, mas os detalhamentos, o fluxo, o recheio propriamente, a gente foi fazendo durante o processo. Algumas coisas assim, tipo... sei lá, cinematics, por exemplo, que são elementos, são dispositivos narrativos que a gente precisa de uma série de profissionais para trabalhar, um pipeline extenso, né, uma ordem extensa de profissionais para trabalhar, para concluir isso, para colocar no jogo. A gente obviamente precisava definir, e não, é isso aqui, e aí passa para os outros fazerem, porque o cinematic, por exemplo, né, que é onde tem os cordéis que eu mencionei, a gente fazia o roteiro do cinematic, mas depois do roteiro ele tinha que ir para o artista para fazer a cena, né, a ilustração, para ir para o cordelista, para depois ir para o animador, para fazer a animação, para depois ir para o músico, para depois ir para a dublagem. Se você não está definido que vai ser daquele jeito, você não consegue completar toda essa cadeia para trazer isso para dentro do jogo, né? Então esses elementos mais, digamos assim, dependentes de outros profissionais, a gente batia o martelo, não é isso aqui, acabou. Mas o que estava disponível para a gente ir mexendo de acordo com os tons que a gente ia percebendo nos testes, etc., a gente sempre mudou, né? Isso basicamente está no que envolve texto. O jogo é bastante baseado em texto, né? Então os diálogos, a descrição dos itens, a descrição dos colecionáveis, descrições de quests, isso tudo a gente foi mudando durante o processo, assim. Especialmente os diálogos, mas não apenas por uma questão de ajuste de tom durante o processo de desenvolvimento, mas também por uma questão até de filosofia, de design mesmo, né? A gente acredita na oralidade como um elemento fundamental para esse contexto, né? A gente acredita na oralidade como um componente fundamental para a transmissão de saber, de cultura, naquele contexto ali, né? Então o diálogo para a gente foi um dispositivo talvez que a gente deu mais foco, e por conta disso a gente continuou mexendo nele, sei lá, semanas antes de lançar, assim, né? Os conceitos do game design no Árida, eles derivam de duas vertentes principais, né, que são os dois gêneros, né, o Adventure e o Survival. O Adventure foi uma escolha bastante natural, porque a gente sabia que a gente queria trabalhar com contação de história desde o início, né, e alguns outros componentes que o gênero Adventure traz davam match, né, tinham combinação com esse desejo da gente, né, a perspectiva de exploração de cenários, a interação com NPCs, diálogos, etc. Então o Adventure foi a primeira escolha que a gente fez. E a segunda escolha é relacionada com o Survival, né, que a gente foi uma escolha até meio metafórica, assim, a gente na época achou que seria uma boa ideia, né, trazer esse contexto da escassez de recursos, né, que o Survival tem naturalmente na sua estrutura mecânica, para aquele contexto ali de seca, de ausência de recursos também. Né? O que a gente fez foi pegar esses elementos mecânicos que são os componentes que fazem parte do Survival e dar essa roupagem com o contexto do sertão, e a gente achou que funcionou legal. Claro que a gente teve uma série de dificuldades, porque são dois gêneros diferentes que em alguns momentos se tocam, em outros momentos não, né? Mas a estrutura de design da gente durante o projeto, ela de certa forma se desenrola a partir dessa combinação dessas duas vertentes. Fora isso, de certa forma acima, a gente sempre tenta evitar paradigmas da indústria de design, por isso que o jogo ele é completamente não violento,
do ponto de vista de não ter nenhuma ação que seja conflituosa, tendendo à violência. A gente abomina isso assim, na experiência de jogo, né? A gente evita ao máximo. E apesar de ser um jogo single player, é um jogo que é muito baseado em cooperação, em colaboração, né? Então a gente tenta trazer uma outra experiência em outro ritmo, assim, né? Tanto que se você for pegar o Ardea para jogar naquela ânsia de ter uma experiência de coletar coisas e pensar de forma sistêmica, provavelmente a experiência não vai ser tão significativa para você. Mas se você se dispor a interagir com o Ardea, tentando entender mais daquele contexto, ter algum tipo de empatia com aquele ambiente ali, imergir na narrativa, imergir no contexto, provavelmente vai ser uma experiência que vai para um outro lado, que é o que a gente projetou efetivamente, né? Que foi o que a gente pensou efetivamente quando a gente começou a desenvolver o jogo. E de influência de jogo, a gente tem um jogo chamado The Flame and the Flood como principal influência, que é um survival que justamente não é sobre o quanto você consegue sobreviver apenas, é também um survival que conta história. A gente sabia que essa perspectiva da contação de história era algo muito importante pra gente. E depois, durante os testes, as pessoas que jogaram o jogo nos testes foram falando: nossa, o Ardea me dá uma vibe meio nintendista da época do Nintendo 64, né, dos jogos de Adventure, Banjo-Kazooie, Zelda, enfim. Né, e a gente acabou abraçando essa referência também como uma das diretrizes para a gente continuar dando forma, né, para essa estrutura de design na série Ardea. A protagonista do jogo é a Cícera, uma menina sertaneja de 13 anos que vive com seu avô, o velho Tião. Cícera é uma menina profundamente carinhosa, contemplativa, artística, inventiva. São componentes exploradoras, são componentes que se combinam muito com os elementos mecânicos que a gente tem no jogo, né? O inventivo a gente usa como subterfúgio para o crafting, a exploração, a vontade de conhecer os cenários do jogo, as pessoas, né? De alguma forma a gente tenta espelhar as características dos personagens nos componentes mecânicos que a gente tem para poder utilizar, né, o gameplay como um elemento narrativo também. Os objetivos dela basicamente é conhecer o sertão, conhecer mais do sertão, né? Ela fica de certa forma ali vivendo mais no vilarejo com o avô, que é o Auá. Ela foi abandonada pelos pais que partiram em busca de um lugar melhor para viver, descobrir esse lugar e depois voltar para poder buscá-los. Mas isso não aconteceu, isso era ela pequena, agora ela já está com 13 anos e ela vê nessa oportunidade de ir para Canudos como uma oportunidade não apenas de ter uma vida mais estável dentro do possível, né, dentro das condições que eles vivem lá, mas também ela entende que isso é uma oportunidade para encontrar os pais dela, né? Então a narrativa flui a partir dessa motivação, que é uma motivação que a gente tenta revelar nos pequenos detalhes, assim, né, com mecânicas de contemplação que a gente tem. Você senta no banco e ela fala sobre experiências que ela viveu no sertão, com o avô, com amigos, com vizinhos e etc. E a relação que ela tem com o horizonte, né? De sempre estar olhando para o horizonte, isso a gente utiliza como um elemento narrativo, né? Para poder já trazer essa vontade, essa necessidade que ela tem de explorar o sertão. Sobre os conflitos, eu enxergo dois conflitos que se intercomunicam, né? O primeiro deles é, de certa forma, inerente ao contexto que eles vivem, né? Da ausência de recursos, da carestia, da seca, né? Que é a questão de a gente colocar o sertão como personagem e sendo o conflito principal. Eu diria que isso é o guarda-chuva da experiência como um todo, né? E que se alinha muito à perspectiva mecânica do survival. Mas aí tem um conflito que é o conflito do vetor principal narrativo da personagem, né? Da motivação principal dela, que é de encontrar com os pais e ir para Canudos, né? Então isso são componentes que se comunicam muito, né? Eles se intercomunicam muito no fluxo da narrativa, e da mesma forma acontece com os NPCs e com os outros eventos narrativos que vão acontecendo no fluxo, né? Nas missões e nos itens que você coleta. A gente entende que esses dois conflitos, por assim dizer, eles retroalimentam todo o fluxo de eventos que se desenrola na narrativa do Ardea. O fluxo do jogo se dá prioritariamente por conta das quests, né? São as quests que orientam se você está progredindo ou não. O jogo ele não é baseado em níveis, não é baseado em você desenvolver uma árvore de habilidades do personagem, nada disso. O que determina se você está progredindo ou não são as quests, e as quests são que orientam os fluxos narrativos do jogo, né? Então, quanto mais quests você faz, mais você sabe que você está progredindo na história.
No Árida, a gente tenta trabalhar com um repertório temático que vai além daquilo que a gente vê numa primeira olhada, né? Quando você olha pela primeira vez para o Árida, você naturalmente vê um jogo sobre sertão, sobre canudos, cultura nordestina, etc. E de fato é sobre isso, mas a gente tenta inserir outras camadas, porque a gente acredita que para gerar uma ambientação mais profunda, que toque aquela pessoa que está jogando, é importante que você trabalhe com contextualizações, né, que você gere mais elementos para além daquele contexto que está ali inserido. Muitas vezes é um contexto geográfico, a gente tenta pegar elementos daquele contexto histórico como um todo e tenta trazer também questões que a gente julga que são importantes de ser discutidas, né, como por exemplo a questão dos movimentos migratórios, está muito presente no Árida, a religiosidade para além da católica, que era a que predominava naquele contexto, abandono parental é um tema de certa forma no Árida, o lugar da criança naquele contexto, né, protagonista, uma protagonista feminina dentro daquele contexto, o que isso significa nessa narrativa, né? Mas obviamente a gente entende que os dois temas principais da gente é sertão e canudos, né? Eles que dão essa orientação, e todos os personagens de alguma forma do seu lugar, da sua perspectiva, da sua construção, do seu background, né, do seu character design, eles contribuem com essas duas linhas principais, né, mas são elas que guiam o nosso processo criativo e que também guiam o fluxo narrativo em Árida. A gente tenta fazer uma comunicação de narrativa e gameplay a mais imbricada, mais junta que a gente consegue, né? A gente acredita profundamente que uma linha reforça muito a outra, né? Para um jogo que é muito baseado em contação de história, para a gente ter essa relação é algo que é fundamental. E isso é muito notado, por exemplo, nas quests, né? Que são as quests, elas são os principais, ela é o principal componente que determina no game design do jogo que você está progredindo, que você está avançando naquela narrativa, que você está indo bem, entre muitas aspas, né? Então a gente utiliza a quest não apenas numa perspectiva mecânica, mas também numa perspectiva de contação de história mesmo, assim, né? Então a gente tenta fazer com que as ações mecânicas que o jogador tenha façam sentido na perspectiva da narrativa, que reforce o character design dos personagens, que reforce aquela lógica interna daquele contexto ali, né? Não apenas colocar mecânicas porque faz parte daquele gênero ou porque é legal, né? Claro que isso não é uma coisa fácil, mas isso é uma premissa pra gente aqui dentro da Oca. Na construção da nossa direção de arte, primeiramente nos personagens, a gente leva muito em consideração qual é o vetor que esse personagem comunica pra gente, né? A gente entende que cada personagem tem uma responsabilidade narrativa ali, ou com um evento, ou com um tema que a gente quer trabalhar, e isso orienta muito a construção tanto da ficha de personagem, no character design, quanto da perspectiva estética, mais visual mesmo, e da forma de falar, etc. Mas na arte a gente leva em consideração muito a questão cultural e a questão popular, né? A gente se influencia muito por referências, por manifestações populares e culturais, né? A gente leva muito isso em consideração na hora de produzir a direção de arte dos personagens e, de certa forma, o mesmo no cenário. Só que no cenário tem um componente assim de que a gente trabalha de forma proposital, com um certo exagero nas cores, né? Deixando a coisa um pouco saturada, não apenas para dar a sensação de calor, que a gente comunica numa perspectiva mais estética, mas também para rivalizar um pouco com aquele estereótipo do sertão como lugar cinza, inóspito, atrasado. Então a gente constrói um sertão visualmente, do ponto de vista da direção de arte, que seja muito rico e que alimente a perspectiva mecânica de game design do Adventure de explorar. Então essa perspectiva do sertão como um lugar onde você tem a vontade de conhecer, de explorar, mesmo que exista seca, mesmo que exista o perigo de você sofrer com sede ou com fome, mas você viver esse paradoxo, né, de olhar aquele sertão, aquela coisa bonita e você querer explorar, né? Então a gente percebe o quanto pra gente a direção de arte influencia também na perspectiva do gameplay, né? A construção de cenário, de level, né, como a gente chama de level design, dos níveis do jogo, ela leva em consideração duas coisas, né? A primeira é o fluxo da experiência, né? A gente entender em que momento que do jogo que aquela área prioritariamente trabalha, né? Se é mais o início, se é o meio do jogo, para a partir daí a gente trabalhar com cores específicas, com elementos específicos que estejam de alguma forma reforçando a sensação estética que a gente quer trabalhar naquele contexto dos eventos narrativos que acontecem assim, né? Mas fora isso a gente também trabalha no cenário numa perspectiva assim muito de contação de história, né? A gente tenta sempre trabalhar com cada cenário sendo um tema, né? Então tem uma construção específica, por exemplo, uma fazenda, em torno daquilo ali vai ter elementos que de alguma forma dialoguem com isso. Se é um espaço mais aberto, a gente trabalha com, sei lá, com fogueiras que foram abandonadas, casas abandonadas, para poder estar sempre comunicando, porque a gente acredita profundamente que no nosso caso o level design é um
um vetor fundamental para a narrativa contextual, como a gente chama, né? Porque a gente quer comunicar a estética, quer comunicar a beleza do contexto, mas também quer utilizar o espaço para contar a história, para além da perspectiva do texto ou dos diálogos. A gente entende que o level para a gente é também um reforço da contação de história. Na parte de áudio em Árida, no que se refere a efeitos sonoros e ambientação, no gameplay em si a gente não tem música tocando, porque a gente acredita que o som ambiente ele a gente aposta do ponto de vista de design no som ambiente como mais um componente de reforço, né, a ambientação, você está vivendo naquele contexto ali, né, apesar do que os jogadores pedem música justamente pelo padrão da indústria de ter música o tempo inteiro, mas primeiro que tem uma questão orçamentária, né, não dá para você fazer música pro jogo inteiro, caro pra caramba. Mas a gente fez isso também conscientemente, né, para além da questão orçamentária, para tentar gerar essa ambientação, né, de você ouvir pássaros, de você ouvir animais, de ouvir pastos, enfim. Para a gente o som ambiente é algo muito importante. Ainda nos efeitos sonoros, nas interfaces, a gente tenta reproduzir a estética que a gente acredita, né, que a gente acredita que deve comunicar com o jogo, né, que é uma estética mais, de certa forma, puxando para o cartoon, uma coisa mais divertida em alguns momentos, né, do ponto de vista de ação do jogador na interface. Mas também tem alguns sons que a gente acredita que são mais regionais. A gente tenta sempre dialogar entre essa perspectiva mais da estética regional e elementos mais da estética que fazem parte do gênero, especialmente do Adventure, né? E do ponto de vista da música, a gente tem música em poucos momentos no jogo, né? Mais no início, nas cinematics ou em cenas muito importantes, né? E elas estão muito conectadas de alguma forma com o componente emocional que a gente está trabalhando naquele contexto, né? Do ponto de vista de tom, né? De feeling da música, de sentimento. Mas do ponto de vista de instrumentos e de composição, a gente sempre tenta trabalhar com os elementos regionais, os instrumentos regionais, né? Não tem voz, é só melodia, justamente para que a música também, nos momentos em que ela aparece, no diálogo ela aparece, ela seja um elemento que reforce e que amplie a capacidade de imersão do jogo naquele contexto que a gente está trabalhando. A atmosfera que a gente busca apresentar no Árida depende muito do momento da narrativa, né? Sem spoilers, mas em um momento do jogo, do metade pro fim, a gente muda completamente a estética do jogo porque a narrativa é completamente outra. Mas em geral o que predomina é a gente tentar comunicar uma estética de vivência no interior mesmo, assim, né? E aí vai para além até do sertão, e não por acaso a gente recebe muitos relatos de pessoas que não são do Nordeste, nem mesmo do sertão, né, e que falam que se identificam, né, pela questão de ter vindo do interior e tudo mais. Então a gente tenta passar essa experiência mais bucólica, por assim dizer, né, mais interiorana, né, não apenas no visual e no som, mas também na relação que você tem com os NPCs, né. Isso é uma estética que a gente tenta comunicar, né, daquela vida ali de um vivendo próximo do outro, de interagindo, um colaborando com o outro e tal. Isso é um componente estético que a gente tenta comunicar na atmosfera, mas obviamente, como eu falei, depende do momento do jogo, né? Em alguns momentos mais dramáticos, a gente precisou fazer essas mudanças, né? E quem jogar vai ver o que acontece em determinados momentos que a gente acaba mudando a atmosfera do jogo. O balanceamento de Árida, a gente pensou de uma forma que fosse desafiante, mas que não atrapalhasse o que a gente considera principal na experiência, que é a ambientação e a narrativa, né? Eu diria que o balanceamento, a economia do jogo, ela gira em torno dos stats de fome, de sede e dos itens que você consegue carregar no seu inventário e de como você utiliza para poder justamente administrar esses dois stats, né? De fome e de sede. Mas eu não diria que seja desafiante ao ponto de você precisar ficar gerenciando inventário o tempo inteiro. Não, um componente que está ali, eventualmente a sede cai mais rápido porque, enfim, né, faz calor, né, mas a gente não entende que o balanceamento ele seja um elemento fundamental assim, na experiência de Árida. Ele fica ali mais ou menos de forma flat o jogo inteiro, né, de certa forma linear o jogo inteiro, porque a gente justamente acredita que a perspectiva de interação com o cenário, de contação de histórias, é o mais importante para a experiência do jogo. Bom, eu vou finalizar aqui deixando 3 dicas para quem quer trabalhar com game design, que é a minha área profissional principal, né, das que eu atuo, é a que eu trabalho mais, é a que eu me qualifiquei mais. A primeira delas que eu considero muito importante é estudar muito sobre game design. Eu enxergo uma confusão conceitual muito grande sobre o que é o game design, né? É um cargo extremamente mítico, todo mundo quer trabalhar com essa área, mas existe uma confusão conceitual muito grande no meu modo de ver.
que muitas vezes coloca a pessoa que trabalha com game design como uma pessoa que tem ideias, e game design não é sobre ter ideias, né? Game design é sobre você gerir recursos para gerar uma experiência de boa, satisfatória, uma experiência de jogo sólida. E esse para mim é um trabalho que sim é criativo, mas tem muito da parte técnica também, né? Para não ficar só nesse campo das ideias e achar que isso é suficiente, né? Então, se municiar de recursos técnicos, estudar muito, eu acho que é algo muito importante. Um segundo ponto eu acho que é você ter uma habilidade complementar, né? Eu acho que isso ajuda muito no processo de tomada de decisão em game design. Então você ser um game designer que eventualmente ilustra um pouco, que conhece um pouco de programação, que conhece um pouco de produção, ou que conhece um pouco de marketing, vai fazer com que suas decisões criativas assumam um novo level, vão para um novo level, para um novo nível, né? Para além de você colocar aquilo no jogo porque você acha legal, então você começa a tomar decisões criativas mais consistentes, no meu modo de ver, com outras habilidades, intercalando com outras habilidades, mas claro, sempre priorizando e se aprofundando muito na sua principal, que é o game design. E o terceiro ponto, eu acho que eu diria que é bem subjetivo, que é você se esbaldar do máximo de experiências que você possa. Em tudo, eu falo de tudo, né? Experiência gastronômica, de viagem, de leitura, de filme, de tudo que você puder, que lhe mova criativamente, porque game design é sobre isso, né? É sobre você construir um aparato digital ali que gere uma experiência em alguém, né? Mesmo que não seja a experiência que inicialmente você projetou, mas é tocar alguém de alguma forma, né? E acho que para você fazer isso através de um artefato, você precisa estar com o seu radar muito bem desenvolvido para ter experiências. E pelo menos para mim, né, ter experiências das mais diversas possíveis, eu diria que é um dos elementos mais importantes no meu processo criativo como game designer. Para mim, trabalhar na pesquisa do projeto foi algo muito gratificante, assim. Eu trabalho um tempo com desenvolvimento de jogos, trabalho um tempo fazendo narrativa para jogos, mas a minha abordagem ela sempre foi muito assim intuitiva, né? Tenho mais leitura, mais imersão teórica em game design, não tenho tanto em narrativa assim. Então, para mim pessoalmente foi maravilhoso assim poder desenvolver mais minhas competências, acessar outras referências, né? E também entender mais como os outros pesquisadores e desenvolvedores trabalharam em seus respectivos projetos, né? Isso para mim foi de uma valia muito grande, assim. Eu acho que isso se reflete também como uma das qualidades do projeto, do livro, para quem vai ter acesso a esse material a partir de agora, né? Ter essa abordagem prática e teórica de direcionamento para pessoas que estão iniciando na área, assim. Eu acho que foi assim uma das maiores valias que o projeto teve. Bom, a análise do Árida é sempre muito prazeroso assim, a gente ver as pessoas falando do Árida, independente de qual tipo de emoção o Árida conectou na pessoa, né, proporcionou na pessoa, né, ou se é uma abordagem mais afetiva, ou se é uma abordagem mais técnica, como foi no caso da pesquisa, né, para o Jogo de Todos os Santos. Para a gente é sempre um prazer muito grande, porque a gente trabalha para ter esse tipo de feedback, né, para ter esse tipo de noção de como que a gente produziu ali como criadores, como designers, como artistas, enfim, programadores, impactou as pessoas, né? Seja no viés técnico, seja no viés afetivo, como eu disse. E no caso do projeto foi maravilhoso, assim, porque foi muito interessante, especialmente para mim, que trabalho mais com essa parte de narrativa e de design, ver como o projeto foi dissecado a partir de um olhar teórico, assim. Eu acho que isso vai, com certeza, impactar muito no desenvolvimento dos novos projetos, né? Porque a gente passa a tomar escolhas criativas agora sabendo, né, de alguma forma, como é aquele ferramental, né? Tudo que a gente fez até então de uma forma bastante intuitiva, como eu disse, agora a gente tem mais ou menos algumas referências de outros autores e talvez até de como buscar referências de outros projetos que trabalham numa linha parecida com a nossa, assim. Eu acho que isso vai impactar positivamente muito assim, o trabalho, não apenas dos próximos Áridas, mas da Oca como um todo. Bom, pra gente eu não diria que teve um elemento específico, um componente específico que tenha chamado muito a nossa atenção na análise, assim, mas em compensação acho que a análise como um todo, assim, é um prazer muito grande, como eu falei, pra gente ter contato, assim.
porque mostra que no fim das contas esse espaço do jogo como espaço de comunicação é um espaço muito poderoso, né? Porque assim como acontece nos jogadores, a gente projeta alguma coisa, mas a forma e o significado que o jogador dá para aquela coisa depende muito do repertório e de como a pessoa vê aquele contexto ali, se conecta com aquela experiência ali e a partir dali faz leituras que são muito pessoais. Isso aconteceu também na perspectiva teórica, né? Que tem muito a ver também com a leitura que as pessoas que estavam analisando tinham, né, as referências teóricas que eles tinham, a visão de mundo dele, a visão de jogo dele. Então, isso nos ajuda muito, né, a pensar de forma mais criticamente o que a gente está desenvolvendo, né, perceber que todas essas possibilidades de leitura fazem parte, assim. É uma coisa que é bastante interessante que eu podia citar, que não foi uma surpresa enorme, mas é bem interessante, é perceber como algumas escolhas criativas nossas, como por exemplo, só ter voz de dublagem efetivamente em Cícera, né? E a gente não teve nos outros personagens por uma questão orçamentária, né? Porque a gente não tinha grana para poder botar em todos os personagens. Mas foi muito interessante ver o quanto que na análise isso foi trazido como um componente, de certa forma, de reforço da conexão do jogador com aquele personagem, né? Da profundidade do personagem, por assim dizer. Isso não foi uma escolha criativa, mas que acabou acontecendo. Então, é muito interessante, né? A gente vê as abordagens de cada uma das pessoas que está analisando a partir do seu lugar. Eu acho que isso enriquece muito a perspectiva do criador, né? Falando de futuro agora, falando de possibilidades que o livro abre, assim, eu acho que acho que de cara, assim, a primeira coisa que o livro se propõe, eu acho que vai atingir com louvor, que é trazer informações, dicas, guias, enfim, para quem está se iniciando na área. Eu acho que isso vai ter um impacto positivo bastante grande no nosso ecossistema, né, que é um ecossistema ainda em formação, né, isso falando do mercado propriamente. Né, acho que para os desenvolvedores também que já têm um pouco mais de experiência, ter contato com a forma como outros projetos se organizaram é uma informação muito útil, né, porque a gente consome muita coisa de como os projetos se organizam, de como as empresas, os processos criativos se organizam de fora, né? Mas é importante a gente entender como os daqui vivem, como os daqui se organizam e fazem seus projetos acontecer. Eu acho que isso é muito útil para a indústria como um todo. Mas falando da perspectiva de produção acadêmica, assim, eu acho que é um grande ganho para a área, assim, né? A gente ter cada vez mais projetos que tragam jogos nessa perspectiva de área do conhecimento mesmo. Eu acho que isso é muito positivo para o nosso setor. Mesmo que de forma indireta também, acho que é muito interessante para a indústria do entretenimento focada em jogos, assim. Eu acho que realmente é um ganho que a gente pode vislumbrar que outras possibilidades como essa possam acontecer, e não apenas em narrativa, né, mas em design, em arte, né? A gente já tem algumas coisas que já foram produzidas antes e a gente espera que continue, que isso seja, de certa forma, um incentivo para que novas coisas venham, né? E pessoalmente, para mim, né, trazendo mais para um lado extremamente pessoal, é muito simbólico também, né? Porque os últimos tempos eu fiquei muito focado, né, na perspectiva do desenvolvimento e me afastei por necessidade um pouco da perspectiva da pesquisa e da produção acadêmica, né? O desenvolvimento me suga bastante, mas é uma área que eu tenho um enorme prazer, assim, para mim foi muito bom ter esse contato de novo e reacender a possibilidade de eu continuar tocando ela, assim, pessoalmente para mim também foi bem interessante.